pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos dar sequência ao estudo com relação às ondas sonoras, tratando com relação às propriedades do som. Temos aqui a duração, que é o tempo que uma onda leva para sair da fonte que está emitindo essa onda sonora para o seu receptor. Temos aqui o timbre, a intensidade e a altura, que são as propriedades da onda que vamos estudar agora. Com relação à altura, a altura do som está diretamente relacionada com a frequência desse som, ou seja, o número de oscilações que uma onda executa durante um certo intervalo de tempo. A partir daí nós temos um som de alta frequência, que é o som agudo, e um som de baixa frequência, que é o som grave. Lembrando novamente que a faixa audível do ser humano, ou seja, aquela faixa onde o ser humano ele vai captar o som, vai de 20 Hz até 20.000 Hz. É a faixa audível do ser humano. Nós temos também outras faixas sonoras, como por exemplo o infrassom, que emite faixas de frequência até menores do que 20 Hz, e aquela ultrassom, que são as faixas de som de frequência acima de 20.000 Hz, como por exemplo o cão, o gato, o coelho, o boi, o morcego, a baleia. Eles captam o som a partir da faixa de 20.000 Hz. Então, o som agudo é aquele de alta frequência e o som grave é aquele de baixa frequência. Todas propriedades de quem? Da altura do som. Temos aqui a imagem de uma garota e um garoto. A garota ela emite um som de grande frequência, de uma frequência mais elevada. Então, aqui nós temos um som agudo, que é aquele de alta frequência. A gente pode observar que o número de oscilações executadas por essa onda sonora da garota, quando comparado ao som emitido pelo rapaz, é bem maior. Ou seja, nós temos aqui um número maior de oscilações. Então, aqui eu tenho uma frequência maior. Se temos uma frequência maior, então temos um som agudo. Já o rapaz ele está emitindo um som de baixa frequência, ou seja, com poucas oscilações. Se temos um som emitido com baixa frequência, então nós temos um som grave. Então, um som agudo de alta frequência e um som grave de baixa frequência, ambos são características de uma propriedade conhecida como altura do som. A intensidade do som. A intensidade do som está relacionada à amplitude do som. Daí nós temos um som fraco e um som forte. Qualidade que permite diferenciar um som forte de um som fraco. Isso aí nós estamos tratando com relação à intensidade do som, que faz referência à sua amplitude. Aqui eu tenho uma amplitude máxima, que nós damos o nome de crista, e amplitude mínima, que damos o nome de depressão ou vale. Então, um som de maior volume, uma onda sonora de maior amplitude, maior transporte de energia pela onda. Lembrando que a onda sonora ela é caracterizada pelo transporte de energia. Então, quanto maior for o volume do som, quanto maior for essa intensidade, quanto maior for a amplitude de som, maior será a quantidade de energia que será transportada. E também maior será a amplitude dessa onda sonora. Som de maior amplitude, ou seja, quanto maior a amplitude, maior será a intensidade do som. Então, a intensidade do som é uma propriedade relacionada à amplitude sonora, que vai distinguir um som fraco de um som forte. Som fraco é aquele de menor amplitude e o som forte é aquele de maior amplitude. Como podemos ver aqui, ó, o som pode ser fraco e forte. O fraco, menor intensidade, consequentemente, menor amplitude. A gente pode observar que a amplitude aqui, ó, tanto da crista como do vale, ela é menor quando comparada a um som forte. Ó. Podemos observar que a amplitude do som forte é bem maior do que a amplitude de um som fraco. O som forte, maior intensidade, consequentemente, maior amplitude do som, conforme podemos observar. Então, reforçando com relação à intensidade do som, que é uma propriedade relacionada à sua amplitude. Som fraco, menor amplitude. Som forte, maior amplitude. O timbre é uma propriedade do som e podemos diferenciar sons que estão sendo emitidos numa mesma frequência, ou seja, numa mesma nota. Qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras de uma mesma altura, ou seja, de uma mesma frequência e a mesma intensidade, com a mesma amplitude, emitidos por fontes diferentes. O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Temos aqui o diapasão, a flauta, o violino, a voz e a clarineta. Mesmo sendo esses sons emitidos em uma mesma nota, numa mesma frequência, o ser humano ele tem a capacidade de diferenciar qual instrumento está sendo tocado. Por meio de quem? Por meio da propriedade do
timbre. Então, o timbre corresponde a essa propriedade do som relacionada à forma de diferenciar fontes sonoras, né, sons que estão sendo emitidos numa mesma frequência, ou seja, numa mesma nota. Uma outra característica com relação ao som é o nível sonoro. É a intensidade sonora percebida ou detectada pelo sistema auditivo humano, que ela é dada em decibel. Essa intensidade sonora, em alguns momentos, elas podem causar alguns transtornos da audição, conforme podemos observar na nossa próxima imagem. Temos aqui um som quieto, moderado, alto, muito alto, extremamente alto e limite do insuportável. A gente pode observar, a respiração é um som quieto, o sussurro também é um som quieto, um som moderado, por exemplo, a chuva é um som moderado, a conversa normal é um som moderado, alto, o trânsito leve, muito alto, um caminhão, um secador de cabelo, um helicóptero, um trombone, extremamente alto, a sirene, o motor de um avião a jato e limite do insuportável a gente tem os fogos de artifício. Então aqui nós temos também algumas escalas de decibéis com relação à intensidade do som. Então aqui, gente, encerramos a nossa aula com relação às características do som. Vai lá na nossa página no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, tire suas dúvidas, faça seus comentários, inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá bom, galerinha? Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, gente!